Eu trabalhei muito duro na Vale do Rio Doce e muito duro no IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, numa época em que estava o IAPI se organizando, entendeu? Então, organizar um serviço de natureza regional, verdade, né, que é o Estado, mas de caráter federal não era fácil, né? Não era fácil. A incompreensão era muito grande dos empregadores, dos industriais. A indústria era pequena, mas havia muita incompreensão. Na Vale havia muito trabalho, né? E na Vale eu gostaria de inserir, sem ser perguntado, a admiração que eu tive pelos americanos. Quando eu entrei na Vale, que foi livre nomeação, livre de escolha, através de amigos e tal, de conhecidos, e eu tomei conhecimento de um fato de natureza de construção, que era o seguinte: havia uma lagoa, eu esqueço o nome dela, próximo de Vitória. O traçado da Vale foi todo renovado. Eles adotaram o sistema de Talbot, guardei esse nome, que era um engenheiro americano, pelo qual uma curva compensava a outra curva, entendeu? E permitia com isso que até 100 unidades de transporte fossem transportadas, porque se equilibrava, né? Mas então, quando eu entrei na Vale, nós estávamos, o departamento de construção estava com uma dificuldade nessa lagoa, que era o seguinte: trabalhava com a carrocinha e uns burrinhos, que faziam um aterro. Faziam esse dia, no dia seguinte, o fundo era de barro, o peso do aterro jogava para outro lugar, aparecia o vestígio em outro lugar. Eles não conseguiam aterrar. Para sair desse problema, só havia dois: ou modernizar, ou mudar completamente o trecho. Que na tecnologia de construção de estrada, eles têm o cuidado de compensar, por exemplo, um corte com um aterro, né? Porque fica mais econômico, né? Então eles procuravam fazer isso sem mudar abruptamente a altitude, a altura, né? Os americanos chegaram, eu nunca vi tanto equipamento. Chegaram, o departamento de construção estava lutando há um ano, eu não entrei logo no começo não, há um ano com aquela lagoa. Eles chegaram com um mês, fizeram o aterro com o equipamento que trouxeram. E outra coisa característica dos americanos, eu morava no centro nessa ocasião, era o seguinte: até até 11 horas da noite, eles tomavam o uísquezinho deles. Às 7 horas da manhã, no dia seguinte, eles estavam no serviço. Porque as repartições eram confrontantes, né? Eu não tinha relações pessoais com o americano, nem sei falar inglês, não sabia, nem sei, né, falar inglês, mas eles mostraram que tinham uma capacidade enorme, né? Não precisava matar o Bin Laden daquele jeito, né? É muito tiro, tem uma expressão popular aí, é muita coisa para pouco resultado, né? José Paulino Alves Júnior, ele se formou na faculdade, ele chamava Faculdade Livre, não tinha esse nome oficialmente não. Ali nesse quadro que está aqui, vocês podem ver, eu mostro o retrato dele, que ele se formou em Niterói. A Faculdade de Niterói tinha uma adaptação que depois se observou aqui também no Espírito Santo, que era o seguinte: o aluno, se frequentasse tivesse um mínimo de frequência no ano, ele não perdia como abandono do curso, essa coisa.
eles chamavam Faculdade Livre, hoje soa de outro modo, né? Faculdade Livre de Niterói. Era uma faculdade exigente, porque eram professores dela, eminentes juristas que moravam no Rio de Janeiro. Inclusive o Clóvis Bevilacqua, autor do primeiro Código Civil, né, de 1917, era professor dele. E ele conta até com muita satisfação, assim, muito apreço, ele conta uma conversa com o Clóvis Bevilacqua, que o Clóvis teria dito a ele. O grande Clóvis, né, que foi excelente jurista, né, disse assim: você tem cara de juiz. E ele realmente sentia, e terminou como juiz, né. Ele foi diretor de estabelecimento de ensino, de curso ginasial, né, na cidade de Iguaçuí, foi um pioneiro, certo? E a briga dele foi a briga... Ele saiu por incompatibilidade com os católicos do lugar, né? Porque ele era maçom, e ele não escondia suas opiniões e tal. Havia muita rivalidade. A igreja naquela ocasião não tolerava a maçonaria. A maçonaria não era tão inimiga da igreja como a igreja era da maçonaria. Então ele deixou e foi ser diretor de um estabelecimento municipal, que era o Ginásio Municipal de Alegre. Dali ele passou para a escola normal, também que era municipal. Foi aposentado como desembargador um pouco por decepção, porque quando ele chegou em Vitória, ele era muito convocado para suprir a falta dos desembargadores que se declaravam impedidos. Inclusive, não sei se já notaram, que são da área, se já notaram que havia muita esperteza naquela história: estou impedido por motivos íntimos, né? Isso aí teria que ser suprimido algum dia, não sei se foi. E eu, como promotor, eu só fiz isso uma vez, por uma questão de parentesco. Nunca eu usei. O Ministério Público copiava também, era uma espécie de anexo do Poder Judiciário, né? Não tinha hoje como entidade que é o Ministério Público, não tinha o padrão que tem, a autonomia que possui, não é? Vamos dizer, a autonomia e independência mesmo, né? Independência. Naquele tempo eram muito valorizadas as escolas normais. Havia uma instituição que tinha a sede própria ali atrás do Palácio Anchieta, né? Ali eu frequentei ali o curso pré-jurídico, eu frequentei ali. Era cedido para nós. Era um curso que durou talvez 4 ou 5 anos. Depois, com essas constantes reformas de ensino, ele desapareceu. Mas eu achava útil, para o direito eu achava útil. Agora, o pré-técnico chamado era muito abrangente, e eu achava aquilo que aquilo não seria muito útil para uma pessoa que não ficar só na engenharia, né? E a engenharia hoje está multiplicada por X, né? Os X especialidades. A engenharia se expandiu muito, né? Antigamente a engenharia era só de construção civil. Não tinha cliente como advogado. Então, eu queria sair de uma situação de cansaço, tá entendendo? E o primeiro cliente que eu arranjei, fiz tudo direitinho, certo? Na hora de pagar, ele não tinha dinheiro e ficou por isso mesmo. Eu digo, nesse ritmo eu vou morrer de fome. Então, entrei no Ministério Público. Eu fiz concurso, eu esperei haver um concurso, porque havia aquelas nomeações e me tinha sido oferecido uma vaga. Eu não quis aceitar, porque eu estava efetivado, né?
eu estava efetivado no IAPI, eu era funcionário com garantia de estabilidade, né? Então, eu não quis trocar a estabilidade por uma instabilidade que a política podia modificar. Né? Esperei o concurso, tirei o 3º lugar na minha turma e fui o 5º nomeado pelo governador, porque os 4 primeiros tinham mais patrocínio político. Por isso que eu digo, o Ministério Público mudou muito, né? Mudou muito. E graças a Deus, quando eu participei, por acaso, né, porque era procurador de uma comissão examinadora, eu tive a satisfação de ouvir de candidatos de outros estados o juízo, a opinião de que foi um concurso honesto. Era muito precária, né? Era um procurador, não tinha subprocuradoria, tinha subprocuradoria sim, mas não como cargo efetivo. Era exercida por um dos promotores, cuja memória eu reverencio com muito prazer, que foi o Cabral. O primeiro nome dele, estou esquecendo, Alfredo Cabral. Alfredo Cabral foi um grande promotor. Depois ele foi magistrado na vaga dos advogados, também por critério político, né? Mas como promotor ele era exemplar. Eu digo isso porque eu ingressei na época em que ele funcionava como adido, né? Porque ele era promotor do interior e à disposição da Procuradoria. Então, quem era o procurador-geral na época era José Sete, que é um nome também respeitável aí, né? Conhecido, reconhecido, etc. Deu nome àquela estrada para José Sete, ele era assessor do José Sete. Então a estrutura era toda assim improvisada, né? José Sete não era da carreira, né? O próprio Cabral não era da capital, mas funcionava. Havia coerência, havia um começo, né? O conselho o conselho, vamos dizer, era o braço direito da Procuradoria. Foi criado, o próprio Procurador-Geral presidia o conselho e, naturalmente, as decisões eram sempre previamente homologadas. Então, entendendo? Não tinha autonomia como órgão deliberativo. Era, vamos dizer, era um grupo oficializado, e que seguia a orientação geralmente do Procurador-Geral, não tinha autonomia não. Era um órgão manipulado pela cúpula. Como substituto, eu penei 6 meses na área de Barra de São Francisco. Na época em que, lá próximo de São Francisco, tinha sido assassinado um promotor, vocês têm o retrato dele, se não me engano, o nome de uma sala no Ministério Público. Eu esqueço o nome dele agora no momento. Era um excelente promotor e foi assassinado no cumprimento do dever dele. Não? E eu penei lá porque recebi lá também ameaça de morte, essas coisas todas. A gente não tinha muita segurança não, sabe? Depois passamos a ter, com a Constituição de 88, vocês todos sabem que é da época de vocês, o Ministério Público ganhou um porte mais elevado, né? Tanto na área superior da República, como nos estados, né? O Ministério Público se valorizou muito. Até eu estava falando com ele que, sem que vocês ouçam como uma barretada, eu vou dizer a opinião que eu sempre tive depois que se operou esse fenômeno.
o Ministério Público é um dos baluartes da República, da manutenção da democracia, porque a nossa democracia está cheia de fragilidades. E o Ministério Público é uma barreira, constitui uma barreira com a marca da independência, porque tem justamente aquilo que lhe faltava antes, que era a estabilidade, que era o reconhecimento, que era a organização de carreira, tudo isso, né? O Ministério se valorizou bastante e está sendo muito útil ao país. Processos discutíveis, né? Processos assim de autoria incerta, mas com indícios veementes da autoria, né? Eu tive um processo desse lá. Tive um processo também contra um soldado de polícia que era protegido do seu grupo, né? E eles fizeram uma bruta pressão, né? Reuniram todos os polícias do norte do estado e compareceram ao júri, formando aquela barreira de soldados armados e uniformizados, né? Então isso aí não é mole não, né? A sorte, no meu caso, é que era em segundo julgamento e não tinha mais como apelar, né? E aquela coação era inútil, né? Mas era uma demonstração de que nós estamos aqui para desaprovar a sua atuação, né? Mas fora disso, e uma ameaça feita assim por tabela, não houve outra coisa a lastimar, né? O Ministério Público já estava começando a ganhar o respeito que merecia, né? Éramos poucos os chamados substitutos, né? Então você pegava uma designação, por exemplo, para Anchieta, você tinha que a comarca sem movimento nenhum, etc. Você ia lá, tinha lá uns inventários, umas coisinhas para fazer, não tinha mais nada, nem crime tinha. Às vezes a gente era surpreendido em fazer júri em processo em que não tinha funcionado. Isso trazia alguma dificuldade. Isso eu senti, por exemplo, em Iguaçuí. Eu estava substituindo em Mimoso, quando eu recebi um telegrama para ir fazer um júri na véspera, na antivéspera, né? Porque eu cheguei na véspera de fazer um júri sem conhecer o processo, numa cidadezinha que não tinha sequer luz suficiente. Não é? Um advogado amigo me emprestou uma lanterna para eu passar a noite estudando o processo para fazer no dia seguinte. São essas dificuldades que hoje não ocorrem mais, né? A Mantenópolis, nós instalamos a comarca Mantenópolis, compreendeu? Então, é aquele serviço inicial, deixa eu ver se eu lembro o nome do juiz. Foi Cupertino de Castro, né? Nós fizemos uma dobradinha para montar, botar aquilo para funcionar, entendeu? Ensinando aos auxiliares de cartório, esse pessoal todo, tal coisa, entendeu? Mas era uma zona também de risco. Foi uma região disputada e resolvida pelo acordo dos limites feito pelo Francisco Lacerda de Aguiar, passou totalmente para o Espírito Santo. Então era uma zona meio mineira, tá entendendo? Meio mineira. Mas o Espírito Santo se assenhoriou da região e se organizou, nomeando, fazendo eleição de prefeito, etc. E tal. Mas tinha aquela área aquele aspecto de banditismo, né, que predominou durante muito tempo. Em Barra de São Francisco, onde eu fiquei 6 meses, e lá em Mantenópolis. Mas em Mantenópolis eu fiquei pouco tempo, porque nós instalamos e em seguida eu fui, se não me engano, para Chieta. Chieta, depois fui para aqui para perto. Mas antes é que eu tinha, como substituto, eu tinha trabalhado em várias comarcas, né? Ou comarcas, entendeu?
Eu tive, vamos dizer assim, a cooperação do Ministério Público nessa ocasião. Entendeu? Uma certa incompreensão com um episódio que se diluiu, cuja importância se diluiu com o tempo. Foi o caso dos que eles chamavam do Esquadrão da Morte. Entendeu? O Ministério Público naquela ocasião exagerou um pouco a posição do governo, entendeu? Mas quanto a mim não havia nada de ordem pessoal, de acusação, de nada. Entendeu? Tínhamos relações cordiais e corretas. Mesmo porque o Cristiano habilidosamente fez a apuração dos fatos por funcionários requisitados do governo federal, certo? Veio um delegado especialmente tal. E todos os membros do chamado Esquadrão da Morte se sentaram no banco dos réus. Então ele, como governador, que foi atacado algumas vezes como governo que albergava um fenômeno de bandidagem, mas se diluiu com o tempo. Um colega de vocês já me perguntou uma ocasião o que eu achava do Esquadrão da Morte. Eu tinha como outra qualquer. Se vocês vasculharem bem, outros grupos se formaram no Estado, como se formam em Rio de Janeiro. Né? A polícia ainda não é uma instituição que esteja depurada de seus defeitos. Não é ainda. Nós temos exemplos recentes do Rio de Janeiro, né? Por policiais que se comprometiam seriamente com o crime. Né? Se houve aqui, me passou despercebido, porque em seguida eu passei uma temporada também no Tribunal de Justiça. Houve um fato que pode parecer protecionismo ou qualquer coisa semelhante. O meu tio Cícero Alves, que era advogado e que foi nomeado promotor na vaga de advogados, sentiu necessidade de ter auxiliares para botar em dia o serviço. E assim ele convocou um juiz, o José Antônio Rua, e me perguntou se eu queria ser assessor dele. Eu digo, quero. Ele tinha confiança em mim, sabia que eu era correto, né? É muito serviço. Você e o Rua, eu pretendo, era um ano só o mandato, eu pretendo nesse ano botar o serviço em dia. O Supremo tinha conseguido uma lei que criou o chamado juízo de admissibilidade. Não sei se ela vigora. Não vigora porque a gente vê pela televisão o Supremo e o Tribunal Superior de Justiça tomar conhecimento de recursos, né, feitos diretamente, né, sem menção pelo menos ao fato de que passou pela admissibilidade, né, do poder que presidiu o processo, né, que fez o processo. Né. Esse despacho era importante porque interessava ao Supremo reduzir o volume de trabalho que eles tinham, que os membros do Supremo tinham. Era uma coisa medonha, né? Nós colocamos em dia, num ano colocamos em dia mais de 100 processos que estavam lá. Aí se criou, depois de criado o cargo de assessor, que eu trabalhei antes convocado. Quem me tirou da convocação foi o Elcio, né? Mas eu tinha tempo de aposentadoria, me aposentei. E o presidente que estava, na ocasião, se não me engano, era Mário da Silva Nunes, me convidou para continuar como assessor dele. E sucessivamente outros presidentes me convocaram. Me nomearam. Era uma nomeação meio esquisita, porque o presidente do tribunal não nomeava naquela ocasião, estava tudo concentrado no executivo.
Mas eles criaram o cargo oficialmente e me designavam para, com cargo, a comissão era de livre nomeação, né, de livre escolha, né? Então eu fiquei cerca de 10 anos como assessor. Nunca dei embargo de gaveta. Eu até acredito que alguns advogados que não têm apreço por mim, que é um direito deles, como eu, se feriram por não verem atendidos. Porque cortês eu sempre fui, porque é uma obrigação de ser educado, né? Agora, atender a todos os pedidos não é possível. O Ministério Público, eu acho que é um ponto de alta relevância para a administração pública em todos os níveis, seja municipal, estadual ou federal. E os noticiários jornais mostram isso. Olha, é um procurador aposentado que está falando. Não estou falando em causa própria porque né, não tenho ligações com vocês a não ser essa, né, ligação do passado. Né? Eu tenho o maior apreço pelo Ministério Público. Agora, preciso acrescentar que o Ministério Público está muito generoso através da presença de vocês dois e do nosso profissional aí, e se lembrar de um promotor que tem mais de 30 anos que não mexe com leis, etc. A não ser, eventualmente, com os interesses assim, familiares, né? Mas vocês se lembrarem da gente já é uma satisfação, né? Mostra que o Ministério Público não tem vergonha das suas origens.